Fala pessoal! Segunda-feira, 27 de novembro de 2021. Tá entrando no ar o seu programa que traz o melhor do futebol internacional para você. Você vai saber tudo de melhor que aconteceu no final de semana nas principais ligas da Europa e também pelo mundo. Chama um amigo, compartilha o link, aumenta o volume e vem curtir mais um Guia Internacional. E vamos começar falando da Premier League, a liga mais valiosa do mundo. A rodada começou no sábado e teve um jogaço. Em Stamford Bridge, o Chelsea foi derrotado pelo Manchester City por 1-0, gol de Gabriel Jesus. Derrota essa que custou a liderança para o time de Londres. Também tivemos no sábado o Manchester United do robozão Cristiano Ronaldo, perdendo também em casa para o Aston Villa em Old Trafford. Já o Everton venceu em casa o Norwich City por 2-0. O Leeds em casa foi derrotado por 2-1 para o West Ham. O Leicester ficou no 2-2 com a equipe do Burnley. O Watford ficou no 1-1 com o Newcastle. Já o Brentford empatou num jogaço com a equipe do Liverpool por 3-3. Os Reds, mesmo fora de casa, acabaram por tropeçar no campeonato. Já no domingo, tivemos duas partidas. O Southampton em casa foi derrotado pelo Wolves por 1-0. Em Londres, teve um clássico local. No estádio do Arsenal, a equipe da casa venceu o Tottenham por 3-1. E fechando a rodada, nesta segunda-feira, tivemos o Crystal Palace ficando no 1-1 com a equipe do Brighton. Com o fim da sexta rodada, o Liverpool está na liderança do campeonato, mesmo com empate. Os Reds têm 14 pontos e estão na primeira colocação da Premier League. O Manchester City é o segundo com 13 pontos, seguido por Chelsea, Manchester United, Everton e Brighton. Todos esses têm 13 pontos. Na sétima colocação aparece o West Ham com 11, o Aston Villa tem 10, Brentford tem 9, o Arsenal só aparece na décima colocação, também com 9 pontos, mesma pontuação do Tottenham, 11º. Já com 7 aparece o Watford e Leicester, com 6 Wolves e Crystal Palace, com 4 o Southampton, com 3 o Newcastle. Já na zona de rebaixamento aparecem o Leeds United com 3, o Burnley com 2 e o Norwich City, que não pontuou ainda na Premier League. A próxima rodada vai acontecer já no próximo final de semana e teremos Manchester United contra Everton no estádio Old Trafford. Jogaço. Cristiano Ronaldo contra Richarlison. A rodada também terá o Chelsea em casa contra o Southampton e um jogaço. No domingo, ao 12h30, Liverpool e Manchester City vão fechar a rodada em Anfield. Jogo que vai parar a Inglaterra, hein? De um lado, Mané, Firmino, Salah e companhia. Do outro lado, De Bruyne, Gabriel Jesus, Guardiola e toda a sua turma. E agora vamos até a Espanha falar da La Liga. La Liga que teve nesse final de semana a sua sétima rodada. E você pode estar vendo aí na tela todos os resultados da rodada do Campeonato Espanhol. Destaque para a derrota fora de casa do Atlético de Madrid para o Alavés. O jogo aconteceu no sábado e o time da casa venceu por 1-0. Já o Valência ficou no 1-1 com o Atlético de Bilbao. Sevilha 2, Espanhol 0. Também tivemos o Real Madrid jogando em casa no estádio Santiago Bernabéu e ficando no 0-0 com a equipe do Villarreal. Destaque também na rodada para a vitória do Barcelona sobre o Levante no Camp Nou por 3-0. Aê, o Barcelona desencantou. Luuk de Jong, Depay e Ansu Fati fizeram os gols que deram à equipe da Catalunha a terceira vitória no Campeonato Espanhol. E após a rodada, a classificação está assim. O Real Madrid é o líder com 17 pontos em 7 jogos, seguido pelo Real Sociedad, que tem 16 pontos e aparece na segunda colocação. O terceiro é o Sevilha, tem 14 pontos, mais um jogo a menos. E fechando a zona de classificação para a UEFA Champions League, aparece o Atlético de Madrid com 14 pontos em 7 jogos.
No grupo de equipes que classificam para a Liga Europa, aparece na quinta colocação o Rayo Vallecano, com 13 pontos. Já o sexto é a equipe do Barcelona, tem 12 pontos e também um jogo a menos. Depois vem o Betis na sétima colocação, com 12 pontos na zona de classificação para a UEFA Conference League. Depois aparecem Valência em oitavo com 11, mesma pontuação do Osasuna, e vai seguindo Atlético de Bilbao, Villarreal, Mallorca, Celta, Espanyol, Cádiz, Elche, Levante, e na zona de rebaixamento aparecem o Granada, com 3 pontos ganhos, mesma pontuação do 19º Alavés, e o Lanterninha, o Getafe, 0 ponto em 7 jogos, sequer um empate em Getafe, a coisa tá séria. Na próxima rodada, que começa já nesta sexta-feira, teremos como destaque o jogão no estádio Wanda Metropolitana, que jogam Atlético de Madrid contra Barcelona. Já o Real vai até a Catalunha enfrentar o Espanyol no domingo no estádio da equipe local. E vamos agora até a Itália. Lá na Itália, a Série A teve nesse final de semana a sua sexta rodada. Você pode estar vendo aí na tela todos os resultados da rodada do campeonato italiano. Podemos destacar a vitória do Milan fora de casa sobre o Spezia por 2-1. Já o seu rival, a Internazionale, empatou em casa no estádio Giuseppe Meazza com a equipe do Atalanta por 2-2. O Juventus parece que está se acertando. Conseguiu vencer em casa a Sampdoria por 3-2. Destaque também para o clássico de Roma. A Lazio fez 3-2 na Roma e venceu o clássico, tá com a moral lá em cima, hein? Também vamos destacar a vitória do líder, o Napoli. Jogando no estádio Diego Armando Maradona, o antigo Sampaolo venceu a equipe do Cagliari por 2-0 e é mais líder do que nunca. Após a rodada, a classificação é a seguinte: o líder é o Napoli, 18 pontos em 6 jogos, 100% de aproveitamento, tá voando baixo o Napoli na Série A italiana. Depois aparece o Milan com 16 pontos, 5 vitórias e um empate. O terceiro lugar é o seu rival, a Internazionale, também está invicta, 4 vitórias e 2 empates. E fechando o grupo de equipes que se classificam para a UEFA Champions League, tem a equipe da capital, a Roma, com 12 pontos, 6 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas. Entre as equipes que hoje se classificariam para a UEFA Europa League, temos a Fiorentina na quinta colocação com 12 pontos e aparece depois dela na sexta a equipe da Lazio, que tem 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Depois vem Atalanta, que hoje se classificaria para a UEFA Conference League, e depois aparecem Empoli, Torino, a Juventus aparece na décima colocação com 8 pontos, seguindo com Bologna, Sassuolo, Udinese, Hellas Verona, Sampdoria, Genoa, Spezia, e aí aparecem os 3 últimos que estariam rebaixados hoje para a Série B italiana, se terminasse nesse momento o campeonato local. O Venezia, 18º com 4 pontos, o Cagliari, 19º com 1 ponto, e o Lanterninha é o Salernitana, com apenas 1 ponto, 5 derrotas e 1 empate no campeonato. E a sétima rodada já começa nessa sexta-feira. Entre os jogos que merecem destaque nessa rodada está o clássico de Turim, no Estádio Olímpico Grande Torino. Jogam Torino e Juventus no próximo sábado às 13 horas. Destaque também para Sassuolo e Inter de Milão. Já a equipe do Napoli, o líder, joga fora de casa contra a Fiorentina no estádio Armênio Franchi. A rodada também reserva Roma e Empoli em Roma e Atalanta e Milan no estádio Atleti Azzurri de Itália, na casa da Atalanta. Jogaço, hein? E vamos até a Alemanha, que teve nesse final de semana a sua sexta rodada. Você pode estar vendo aí na tela todos os resultados da rodada da Bundesliga. Destaque, como sempre, para o Bayern, que foi até a casa do... Destaque, como sempre, para o Bayern, que venceu o Greuther fora de casa por 3-1. Também vamos destacar a vitória do RB Leipzig, que meteu nada mais nada menos que 6-0 no Hertha Berlim na RB Arena de Leipzig. Também destaque para o Leverkusen, que venceu o Mainz por 1-0 em casa. Já a equipe do Mönchengladbach conseguiu em casa vencer o Borussia Dortmund de Haaland e companhia por 1-0.
E após a rodada, temos a seguinte classificação. Mais líder do que nunca ele, o Bayern de Munique, 16 pontos, 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. Depois aparece na segunda colocação o seu xará Bayer Leverkusen, 13 pontos. O terceiro lugar é o Wolfsburg, também com 13 pontos. E fechando o grupo de equipes que estão na zona de classificação para a UEFA Champions League, temos a equipe do Borussia Dortmund com 12 pontos. Depois aparece em quinto o Freiburg com 12. O Mainz é o sexto lugar com 10 pontos e aparece o Colônia na sétima colocação com 9. Depois aparecem Union Berlin, Hoffenheim, RB Leipzig, Mönchengladbach, Hertha Berlin, Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Augsburg e, abrindo a zona de rebaixamento, temos na 16ª colocação o Arminia com 4 pontos. Mesma pontuação do 17º Bochum. E o lanterna é o Greuther com apenas 1 ponto ganho. A próxima rodada do campeonato alemão, a Bundesliga, tem início na próxima sexta-feira. Entre os destaques da rodada, temos o Borussia jogando em casa contra a equipe do Augsburg. Também temos a equipe do Bayer Leverkusen fora de casa contra a equipe do Arminia. E já o Bayern de Munique enfrenta em casa a equipe do Eintracht Frankfurt. Agora vamos até a França. Lá, na Ligue 1, já tivemos a 8ª rodada sendo disputada nesse final de semana. Você pode estar vendo aí na tela todos os resultados do campeonato francês. Destaque para a equipe do Lille, que venceu fora de casa por 2-1 a equipe do Strasbourg. Também tivemos no estádio do Lyon a equipe da casa empatando em 1-1 com o Lorient. O vice-líder Lens venceu o Olympique de Marseille por 3-2 dentro do Velódromo. E o imbatível Paris Saint-Germain em casa venceu a equipe do Montpellier por 2-0 no estádio Parc des Princes em Paris. Draxler e Gay marcaram os gols da equipe da casa, mais líder do que nunca. E após a rodada, temos a seguinte classificação. Adivinha quem é o líder? Sim, ele mesmo. Paris Saint-Germain, 24 pontos em 8 jogos, 8 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. Absoluto reina Paris Saint-Germain no campeonato francês. Quiser entregar a taça, já pode, viu? Na segunda colocação, aparece o Lens, 15 pontos, já está 9 pontos atrás do Paris Saint-Germain. O terceiro é o Olympique de Marseille, com 14 pontos, e fecha o grupo de equipes que tem classificação garantida para a Liga dos Campeões. O Nice, quarto com 13, se acabasse o campeonato hoje, estaria indo para a Liga Europa. E o Angers, na quinta colocação, também com 13, estaria indo para a Conference League. O sexto lugar é o Lorient, também com 13. O sétimo é o Lyon com 12. O oitavo é o Mônaco com 11. Aí segue a classificação. Lille, Nantes, Reims, Strasbourg, Rennes, Montpellier, Clermont, Bordeaux, Troyes. E na 18ª colocação aparece o Metz, abrindo a zona de rebaixamento com 6 pontos. O 19º é o Brest com 4 e o lanterna é o tradicionalíssimo Saint-Étienne com apenas 3 pontos ganhos. E a 9ª rodada do campeonato francês tem início na próxima sexta-feira. Entre os destaques da rodada está o jogo entre Rennes e PSG no próximo domingo, 8 horas da manhã. Vai ter que acordar cedo para ver o Neymar, Messi e companhia, hein? Também nessa rodada teremos Mônaco contra o Bordeaux, também no domingo, Lille contra o Olympique de Marseille, também no domingo, e fechando a rodada, o lanterna Saint-Étienne enfrenta o Lyon de Lucas Paquetá no domingo às 15h45. Agora, indo até Portugal, lá tivemos no final de semana a disputa da 7ª rodada. Você pode estar vendo aí na tela todos os resultados da Liga Portugal. Entre os destaques, aparece a vitória do Sporting em casa por 1-0 sobre a equipe do Marítimo. O Porto venceu o Gil Vicente fora de casa por 2-1 e o Benfica também venceu na rodada fora de casa a equipe do Vitória de Guimarães por 3-1. O Tondela, famoso por ser a possível equipe que será comprada pelo Flamengo, venceu o Famalicão por 3-2 em casa. Já o Braga ficou no 1-1 com o Santa Clara. Com os resultados da rodada, temos a seguinte classificação. O Benfica é líder absoluto, 21 pontos em 7 jogos, 7 vitórias, nenhum empate
e nenhuma derrota. Na segunda colocação aparece o Porto com 17 pontos, mesma pontuação do terceiro lugar Sport. Se acabasse hoje, os três estariam na Liga dos Campeões. Na quarta colocação aparece o Estoril, o quinto é o Braga e segue a classificação. Na zona de rebaixamento aparece o Santa Clara com 5 pontos na 16ª colocação, o 17º é o Belenenses com 4 e o Lanterna é o Famalicão com apenas 3 pontos ganhos na competição. E agora vamos para mais uma edição da Liga da Semana. Hoje vamos conversar sobre o Campeonato Suíço. Campeonato Suíço que teve a 8ª rodada sendo realizada nesse final de semana. Destaque para a vitória do Young Boys por 2-1 sobre o St. Gallen. Destaque também para o Basel, que venceu em casa por 3-1 a equipe do Zurich, com mais um gol dele do brasileiro Arthur Cabral, que é o artilheiro da Europa entre os brasileiros. A Liga Suíça tem a seguinte classificação. O líder é o Basel, com 18 pontos, seguido pelo Young Boys, com 14, e na terceira colocação aparece o Zurich, com 14. Segue Servette, Lugano, Grasshopper, Sion, St. Gallen, e na zona de rebaixamento aparece o Luzern, na nona colocação com 4 pontos, e o Lanterna é o Lausanne Sports, também com 4 pontos. Se você quer ver alguma liga aqui na Liga da Semana, você escreve nos comentários, deixa aquela dica que vai ajudar demais pra gente. E para encerrar mais um giro da rodada, vamos até o nosso país vizinho, a Argentina. Lá, aconteceu nesse final de semana a 13ª rodada. Foi concluída agora há pouco, com Newell's Old Boys e Huracan. Entre os destaques da rodada, aparece a vitória do líder Talleres por 4-1 em casa contra o Rosário Central. O Arsenal de Sarandi venceu o Lanús em casa. O River Plate venceu fora de casa o Central Córdoba. E o Boca Juniors venceu em casa a equipe do Colón por 1-0. Após a rodada, o Talleres segue líder com 29 pontos em 13 jogos, seguido pelo River Plate na segunda colocação com 27 pontos, Estudiantes é o terceiro com 24, Lanús o quarto com 23, o Independiente com 22 e na sexta colocação aparece o Boca Juniors com 21. Lembrando que lá na Argentina não tem o sistema tradicional de rebaixamento em que as últimas equipes são rebaixadas. Lá tem um sistema um pouquinho diferente por índice nas últimas temporadas. Esse foi mais um Giro Internacional e espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e vem com golzaço. Guarde aí na sua agenda que toda segunda-feira, a partir das 22h15, tem o programa Giro Internacional, o programa mais internacionalizado do futebol aqui no YouTube. Deixar uma dica para vocês é estar indo lá nas nossas playlists e conferindo todos os nossos quadros. Tem muito quadro interessante. Segue também o Golzaço no Instagram e no TikTok. É muito fácil de encontrar a gente lá. @Golzaço. Um abraço e até a próxima segunda-feira com mais um Giro Internacional.